tudo cheiroso. Você escolhe a melhor maquiagem, a melhor roupa, o melhor perfume, você vem para a casa do Senhor. Mas aí a alegria do Senhor é a nossa força, e nós não temos alegrado Ele, porque na segunda-feira nós voltamos ao normal. Tem que ser o contrário. O problema não é reagir com o que você tem dentro, o problema é o que você tem dentro, é o que nós carregamos dentro de nós. Como que você tem reagido a uma ofensa? Quando você é ferido, quando você é ferida, qual é a sua reação? Olho por olho, dente por dente, oferece a outra face. Então a palavra do Senhor diz assim, que Deus deu a medida, o material específico e o tempo determinado para que Noé trabalhasse na sua própria salvação. Um tempo determinado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Tem um tempo de Deus determinado para a sua vida. Só que todos os dias nós levantamos e lamentamos: estou longe do meu chamado, estou longe daquele que me chamou. Está na hora de nós pararmos, de lamentarmos. Todos os dias levantamos e dizemos assim: olha, eu preciso fazer algo para Deus, eu preciso servir o meu irmão, eu preciso me envolver mais com a obra, eu preciso me envolver mais com a igreja. Nós passamos uma semana, um mês, um ano, vários anos dizendo: eu preciso fazer alguma coisa para Deus, e nunca faz. E Deus diz assim: ó, hoje você pode comer a gordura, pode beber da doçura, pode preparar alguma coisa para aquele que não tem. Hoje é um dia consagrado ao Senhor. Está na hora de nós prepararmos períodos de consagração ao Senhor. Um período, um dia, uma semana, um período de consagração. Naquele momento você vai estar só com o Senhor. Aquele povo só pôde comer da gordura, beber da doçura e abençoar alguém, porque eles estavam em um dia de consagração ao Senhor. Não era um dia de se retalhar. Sacerdote que se retalha são sacerdotes de Baal. Sacerdotes que se arrastejam para que Deus responda são sacerdotes de Baal. Pessoa que se autoflagela são sacerdotes de Baal. Os sacerdotes, os filhos e as filhas do Senhor não precisam ferir a rocha, mas pedir para que a rocha dê água, e essa rocha é Cristo. Só que ao invés de nós pedirmos que a rocha dê água, nós estamos constantemente ferindo ela, ferindo a rocha que é Cristo. Você vai ver que Jesus aos 12 anos, quantos anos eu disse? Aonde Jesus estava aos 12 anos? Fazendo o quê? Escuta o que eu vou te dizer. A Bíblia diz assim, que ele foi para ser apresentado, ele foi para o seu bar mitzvah. E os pais, no meio da festa, o que aconteceu? Se perderam. Vira para essa igreja bonita que está do seu lado e diz assim: cuidado com a festa. Querido, a festa é bom, não é ruim não. Mas se você não estiver na torre de vigia, você se distrai. Vai ter momentos da festa que você vai ter que desfrutar dela, mas vai ter momentos da festa que você vai ter que subir nos lugares altos, e você vai ver quem está se embriagando. Eu estou falando isso no espírito, eu não estou falando de uma festa secular não, anos 60, anos 70, não. Eu estou falando no reino espiritual. Queridos, nós precisamos acordar. As coisas do Senhor não vão acontecer, já estão acontecendo. Sem ser no sábado de ontem, no sábado anterior, eu estava ministrando um seminário. No meio do seminário, eu senti que alguma coisa rompeu. E eu falava, eu ministrando, eu falava assim: Senhor, aconteceu. Ontem nós estávamos ali em Cuiabá, uma única ministração. Pastores viajaram quase 10 horas de ônibus para estar comigo, estar com a gente, e a gente nem se conhecia. O pastor dele foi visitar a Várzea Grande, naquele congresso que nós estávamos com o Valmir, o Osmair e o Negão.
O pastor dele voltou para a cidade dele e falou assim: cara, tu tem que conhecer a palavra que aquele pastor carrega. E o cara viajou a noite inteira de ônibus para estar à noite no outro dia. Ele vai ficar aproximadamente 16 horas de ônibus, dentro de um ônibus, para 2 horas de ministração. Pessoas que estão famintas. E aí a Bíblia diz assim, que Deus levou o homem, levou o povo dele no deserto para se descobrir o que estava no coração. E aí, querido, eu acabei de falar que Jesus aos 12 anos, ele estava numa festa. E os pais se distraíram, Jesus não se distraiu. E os pais saíram e de repente chegaram a hora de pôr o menino para dormir. José chegou para Maria: cadê o menino? Eu pensei que estava contigo. Não, não está comigo não, está com a tia, está com a avó. Não, vai lá ver se o menino não está com a avó Cida. Vai lá ver se o menino não está com a avó Dita. Não, não está com a avó Cida, não está com a avó Dita. Onde está o menino? Aí eles lembraram do quê? Da festa. Nossa, 3 dias depois eles lembraram do menino. Eu estou falando do pai e da mãe de Jesus. Eu estou falando da irmã Maria e do irmão José. Não é a Maria do Divo, nem o seu José da dona Vera. Eu estou falando do José, pai de Jesus, e de Maria, mãe de Jesus. Se esqueceram do menino. E quando eles voltam, Jesus estava onde? Fazendo o quê? Ele foi na festa. 3 dias depois eles voltam. O que o menino estava fazendo? Ensinando. Ensinando os doutores. Às vezes nós estamos vivendo um tempo que os pais espirituais, os pais ministeriais vão se distrair, mas os filhos vão mandar no foco e no propósito. Os pais vão curtir a festa, mas os filhos vão ensinar os doutores para esses dias no Senhor. É para o propósito, para se cumprir o propósito dele. Pronto, aos 12 anos aparece Jesus. E qual a outra vez que Jesus reaparece? Quando? Dos 12 anos ao batismo, quantos anos se passaram? Quantos anos? Aí eu te pergunto, o que Jesus fez dos 12 aos 18 anos? A Bíblia não relata esse período de silêncio sobre a vida de Jesus. Mas eu acredito uma das coisas, que Jesus estava protegendo a santidade. Assim como Deus deu para Noé uma missão, medidas, materiais específicos para um tempo específico, e Noé obedeceu ao Senhor e fez Deus sorrir. Jesus entendeu o seu propósito dos 12 aos 18 anos. Eu acredito que Jesus estava buscando no Senhor, buscando no Pai o direcionamento específico, as medidas específicas para o tempo específico. Assim como o pai, mesmo tendo 1, 2, 3 carros, o filho sabe que o carro é do pai, que é dele também, não entregue, existe um tempo determinado. Ah, pastor, abençoe o carro do meu filho. Quantos ele tem? 16, meu irmão. Eu não vou abençoar. Eu não vou abençoar o que Deus não abençoa. Querido, eu tenho aprendido algumas coisas. Se Deus não pôs a mão, eu não coloco a minha. E se Deus tirou a dele, eu tiro a minha. Eu não coloco a mão aonde Deus não está com a mão. Nós temos que entender o tempo de Deus. Agora, querido, para você que entrou aqui nessa noite, talvez você está tendo relação sexual fora do casamento, para com isso hoje. Proteja a santidade. Se nós protegermos a santidade hoje, vai chegar o tempo que Deus vai nos elevar a um outro nível. E nesse nível, não sou eu que protejo a santidade. Nesse nível, é a santidade que me protege. Só que existe um determinado tempo que Deus entregou a santidade na sua mão para você proteger.
E nesse tempo que Deus entregou a santidade na sua mão para você proteger, e você não protege, quando você estiver no lugar onde a santidade deveria te proteger, não existe uma santidade protegida. Então não existe uma santidade que te protege. Querido, não tem como você remendar o que você começou errado. O que começa errado, você tem que desconstruir. Você tem que se arrepender e deixar Deus dar o material específico, a medida específica, para que Ele possa realizar a obra salvadora e salvífica na sua vida, querido. Agora, não homem nenhum faz isso por você, você que faz por você. O meu tempo de proteger a santidade, eu já fiz isso. 2 anos e 10 meses. Hoje eu estou vivendo um tempo onde a santidade é que me protege. Agora, aquilo que você tem que proteger não é o vizinho que vai proteger, é você. E o povo vivia dizendo: nós servimos ao Senhor, nós adoramos a Deus, Tu és maravilhoso. E Deus assim: não, eu levei vocês no deserto para vocês descobrirem o que estava escondido no seu coração. Agora abra comigo Isaías 29, por favor. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Noé trabalhou para a salvação da sua casa. Agora olha o que diz aqui Isaías 29. Encontrou aí, querido? Isaías 29, 24. Olha o que diz aí: e os errados de espírito virão a ter entendimento, mas os murmuradores vão aprender a doutrina. O profeta está dizendo que aqueles que estão errando no espírito, vai ter um momento que o espírito vai ministrar, e aquilo que fazer errado vai começar a fazer certo. Mas os murmuradores não tem como começar a fazer certo. Os murmuradores só aprendem a fazer o certo quando eles começam a aprender a viver a doutrina. Começam a viver através de regras e leis que venham reger a sua vida. Agora, se o Espírito Santo está dentro de mim, se o Espírito Santo está dentro de você, nós não precisamos de exortação, nós precisamos de santidade. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos entender, querido, Deus Ele quer te abençoar. Deus Ele já está te abençoando. Deus Ele quer prosperar você, Ele quer te enriquecer. O que Deus mais quer fazer comigo e com você é te dar presentes. Ele quer tirar todo o sofrimento, Ele quer tirar toda a angústia, Ele quer fazer a obra dEle completa e perfeita na sua vida. A Bíblia diz assim que Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Ele diz também que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria colhendo o que se plantou. Deus tem infinitas promessas na sua vida, na sua família. Você não pode desistir. Você não pode entregar os pontos. Você não pode caminhar displicentemente, esporadicamente, aleatoriamente, se você tem o Espírito do Senhor. Você não é qualquer um. Às vezes as pessoas podem tratar você como qualquer um no seu trabalho, no seu ambiente escolar, no seu convívio social, mas no reino espiritual não existe lugar para qualquer um. O reino de Deus só tem lugar para os filhos de Deus. Você sabia que Deus não tem netos? Deus só tem filhos. Então o reino de Deus são para os filhos. E tudo que Ele conquistou na cruz é direito seu, é nossa herança. Só que o que nós fazemos? Nós paramos e esperamos cair do céu. Não é assim. Nós temos que obedecer o Senhor, querer obedecê-lo. Nós temos que mergulhar no seu propósito. Nós temos que aprender a trabalhar nas medidas de Deus, trabalhar nos materiais específicos do Senhor e principalmente discernir o tempo que é para se fazer. Levantamos pela manhã e dizemos: hoje eu vou fazer assim, as coisas dão errado.
Aí você culpa Deus ou alguém, isso é um espírito de inveja. Não, você escolheu fazer isso. Você pode falar muitas coisas sobre Alá, mas você não pode dizer que Alá é amor e que Alá é Pai. Agora o Deus que você serve, Ele é o amor ágape. Independente se há gratidão, reconhecimento, Ele continua amando você. Você sabia que Deus não se envergonha de você chamá-lo de Pai? Deus não tem vergonha de você. Independente do que eu faço, independente do que nós fazemos, Deus não se envergonha de mim ou de você. Porque Ele tem poder suficiente para restaurar a sua vida, para mudar a sua história. Então Ele não se envergonha de ser chamado de Pai. Agora Deus coloca todas as coisas nas nossas mãos, e o que nós fazemos com aquilo que Ele coloca? É tempo de proteger a palavra, é tempo de proteger a santidade, é tempo de proteger a unção, é tempo de proteger o sacerdócio, é tempo de proteger a ministração, o poder do Espírito Santo, a santidade do Senhor, é tempo de guardar o coração. E se nós não fizermos isso hoje, quando Deus nos colocar em um outro nível, em um outro ambiente, que Ele faz isso, nós não vamos ter produzido nada naquele lugar que nos protege. Só que nós andamos uma vida assim, vamos empurrando, a hora que der, deu. Não, Deus, Ele fez todo um projeto perfeito e eterno para mim e para você. O seu casamento, ele não vai ser perfeito, ele já é. O seu filho não vai ser um filho de honra, de orgulho, ele já é. O seu corpo não vai chegar no ápice de uma saúde física plena, não vai chegar, já é. Só que nós estamos parando de fazer Deus sorrir. Deus está procurando filhos nesse lugar que possam arrancar sorrisos da face do meu, do seu, do nosso Pai. Nós precisamos nos relacionar com Ele como Pai. O pai sabe que vai levar o filho sabe que vai levar uma bronca do pai, mas ele sabe que ele não pode esconder do seu pai. Você e eu, nós não podemos nos esconder do Senhor. Abra comigo primeiro, 1 Reis 13. Que bom saber que és meu Pai. Ele ama você. E que jamais me deixará. Que bom saber que és meu Pai. Antes de abrir em 1 Reis 13, abra comigo em João 14. Me deixará. Que bom saber que és meu Pai. João 14, encontrou? João capítulo 14, encontrou aí? Olha o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, querido. Mesmo nas suas lutas, mesmo nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, mesmo em meio a tribulações, meio a mesmo a temores e guerras, olha o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Está dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Lembra do primeiro texto que nós lemos de Neemias? O dia consagrado, comei da gordura, bebei da doçura, e preparai alguma coisa para aquele que não tem preparado. Um dia consagrado, um dia específico, em um tempo específico, com pessoas específicas.
Jesus ele está dizendo assim: olha, eu conheço o seu coração, eu sei o quanto a sua alma está gritando, eu sei os pensamentos que você está tendo, formulando, eu sei tudo sobre você, porque eu criei você. Mas eu continuo te dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Agora Deus está dizendo, Jesus está dizendo, eu preciso que você entenda que aonde eu estou, você também você está, não é vai estar. Porque quando ele disse que iria preparar o lugar, ele não foi, ele já foi, ele já passou por esse tempo, ele já passou por esse lugar. Então o lugar não vai ser preparado, o lugar já está pronto. Então aonde ele está, você está. Você só precisa receber isso, você só precisa querer isso. Nenhuma palavra transforma a pessoa que não quer ser transformada. Nenhum milagre alcança aquele que não acredita. Deus não se deixa achar por aqueles que não o buscam, por aqueles que não têm fome da presença dEle. Alguns requisitos e pré-requisitos nós precisamos estabelecer todos os dias da sua vida e da minha vida. Precisamos ter o período de um momento consagrado ao Senhor. Esse momento é teu. Eu não faço mais nada porque eu quero, eu não faço mais nada para mim, mas para o Senhor. Ele disse assim: na casa do meu Pai há muita morada, eu vou preparar lugar, mas quando eu voltar, eu não vou receber você para o Pai, eu vou receber você para mim. Porque aonde eu estiver, estejais vós também. Agora, se você fizer essa pergunta no seu espírito agora: onde Jesus está? Onde você pensa, onde você imagina que Jesus esteja? Onde você imagina? Você consegue imaginar isso com você? Você consegue imaginar no lugar que Jesus está agora? A sala do trono, ao lado do Pai, assim como ele venceu, se sentou no trono do seu Pai. A Bíblia diz assim, que aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai, junto com o meu Pai. Você consegue imaginar esse ambiente de glória que Jesus está? E é nesse lugar que você está também. O apóstolo Paulo entendeu isso, ele disse assim: nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele disse assim: eu conheço o homem, se no corpo ou fora do corpo, há 14 anos, foi levado ao terceiro céu. E ele, quando ele desce, ele diz assim: olha, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Agora tem duas coisas que quer impedir de você assumir, de você viver esse lugar em Cristo. Primeiro é a sua alma. Segundo é o reino espiritual do mal, é o maligno, o inimigo das nossas almas. Deus, ele é tão perfeito, tão soberano, que ele deu de presente para mim e para você a nossa alma. Agora só porque nós precisamos entender que a alegria dele é a minha força. E quando que eu alegro ele? Quando eu cumpro a vontade dele. E a vontade de Deus não é a vontade de Deus para Deus, é a vontade de Deus para mim e para você. O que você precisa proteger hoje? O seu caráter, a sua personalidade, o seu temperamento. Você precisa proteger o seu casamento. Você precisa proteger o seu filho, suas finanças, seu ministério, seu espírito, sua alma, seu corpo. O que você precisa proteger? Em que lugar da sua vida você se sente desguarnecido? Qual é a fraqueza que te acusa todos os dias? Qual é
Ou quais são os lugares que eu e você precisamos proteger? A sua mente, seu coração. Festejar não é ruim, festejar é bom. Mas tem momentos que você vai ter que deixar o salão de festa e subir na torre de vigília. Porque na torre da vigia você tem uma visão muito mais ampla. Você consegue aumentar a sua visão periférica e os horizontes. Então você consegue se guardar, você consegue se proteger. Deus ama tanto você que nos trouxe aqui nessa noite, só para dizer para você o que você precisa proteger. O que você está vendo que se você não proteger, se você não levantar uma barreira de proteção, não de egoísmo, mas de proteção, se você não fizer isso hoje, você está vendo que vai perder. Talvez, querido, a sua casa, o seu carro está em busca e apreensão, porque atrasou-se 1, 2, 3, 4 parcelas. Ou a sua casa, o banco quer tomar de volta, ou um bem durável que você financiou, e por algum motivo você deixou de cuidar, e você deixou atrasar. Mas isso acontece também espiritualmente falando. Deus te dá presente, Deus te dá dons, Deus te dá ministério, e Ele dá coisas para você guardar, Ele dá coisas para você proteger, e você não faz isso. Escute, eu não sei o que você precisa proteger, mas se você entender, se você for franco, franca, se você discernir que você é filho e filha, e você ter coragem, e se levantar nessa noite e dizer assim para o Senhor, ninguém precisa ouvir. Isso é algo muito pontual e particular para você. Tem coisas que o marido precisa proteger e a esposa não pode ouvir. Tem coisas que a esposa precisa proteger e o marido não pode ouvir. Tem coisas que o filho precisa proteger, os pais não podem saber. Ou os pais precisam proteger e o filho não pode entender. Mas, querido, eu vou te dizer uma coisa, baseado nessa palavra. Se você entender, se levantar nessa noite e tomar um posicionamento e proteger o que você sabe que precisa proteger, quando Deus te colocar nesse ambiente maior, num ambiente mais alto, eu vou te falar uma coisa: os lugares mais altos, os ventos são mais fortes. E por causa dos ventos mais fortes, aquilo que você protegeu aqui, quando Deus te coloca aqui, aquilo que te protegeu aqui, aquilo que você protegeu aqui, Deus te protege aqui. Agora olha o que diz 1 Reis 13. Agora, querido, não sou eu que vou dar nome para aquilo que precisa proteger. Não sou eu que eu vou pontuar o que você precisa proteger. Agora, uma convicção eu tenho: nós não podemos caminhar no mesmo caminho por toda uma vida. Olha o que diz 1 Reis 13. Encontrou aí? Eu não tenho que temer. Eu sou filho. Olha o que diz aqui: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Quem que veio para Betel? Um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Preste bem atenção que nós vamos ler agora. Clamou o profeta contra o altar, porque por ordem do Senhor disse: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá. O que é um altar se fender? Rachar.
e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. Agora olha para mim. Esse rei estava protegendo o altar? Sim ou não? Não, sim ou não? O rei protegia o altar? Deus levanta um homem de Deus e manda lá naquele lugar e diz assim: olha, você vai profetizar contra o altar. Por quê? Porque o rei não está protegendo. Tudo que nós não protegemos, vai chegar o momento que vai ser requerido. Eu vou repetir: tudo que você não protege, alguém pode vir e levar embora. Tudo que eu deixo de entregar para Deus, o diabo recebe. Tudo que eu deixo de proteger, uma hora, alguém vai vir e vai levar embora. Agora vamos continuar. E o rei estendeu a mão, mandou prender o cara, o profeta, e a mão dele enrijeceu, que ele não conseguia recolher. Agora olha o que diz o verso 5: o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor, o teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como antes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia casa neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel, morava em Betel um profeta velho. Agora olha para mim. Deus dá ordem para o profeta. Deus falou com ele ou não? Sim ou não? Vai lá e profetiza. Você vai profetizar contra o altar. O altar é lugar do quê? De oferta e de sacrifício. Não existe altar que Deus visite se não tiver entrega e sacrifício. Então usava-se aquele altar para tudo que não era para ser usado. Então Deus chegou e falou assim: ó, eles não sabem, não querem, não vão, então vai lá e profetiza contra o altar. E o profeta chegou e profetizou. Quantos estão comigo? Uma palavra só pode mudar a sua vida se você quiser que ela mude. A palavra não vai mudar você se você apenas ouvir. Se eu pegar uma bicicleta e colocar em uma garagem, e depois de 10 dias eu voltar na garagem, o que eu tenho na garagem? A bicicleta não vai virar um carro porque ela está numa garagem. Eu não sou igreja porque eu venho e sento para ouvir. Eu sou igreja quando eu venho, sento, escuto e deixo o que eu ouvi me transformar. Então o profeta veio e profetizou. Ninguém utilizava o altar. Aí o que o rei disse? Olha, pede, clama ao teu Deus, para que eu recolha a minha mão. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: ó, clame a Deus para que recolha a mão. Aí eu te pergunto: a mão está ligada ao quê? A mão está ligada ao quê? Serviço. Nós não podemos tocar a Deus pelo serviço. Aí quando aquele rei recolheu a mão, estava firme de novo, ele disse para o profeta: vem, fortaleça-te, vem, coma e beba, eu te fortalecerei. Vira para a igreja que está do seu lado e diz assim: cuidado com tudo aquilo que o homem está te oferecendo. Nem tudo que o homem te oferece é Deus que está mandando. Aí o que acontece? Ele diz assim: não. Fala assim, ó, não. Por ordem do Senhor,
eu não posso comer e nem beber, e nem voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Sabe o que aconteceu nessa história? Lembra que nós lemos assim, que naquele lugar havia um profeta velho? Lembra disso? Eu parei aí. Olha mais ou menos o que aconteceu. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Eu já vou encerrar daqui umas 3 horas já. O profeta veio, presta atenção aqui, por favor. O profeta veio por um caminho, profetizou sobre o altar se fendeu, a mão do rei ficou estendida, ele não conseguia recolher, ele clamou porque o rei implorou, ele clamou, Deus restaurou. E aí o rei disse assim, ó, fica aqui, vem até a minha casa, come e bebe, e você seja fortalecido. E ele disse assim, não, eu não posso comer, nem beber, e nem voltar pelo mesmo caminho que eu vim, por ordem do Senhor. E a Bíblia diz assim que ele foi por um outro caminho, da qual ele não veio. Havia em Betel um profeta, nem todo velho é maduro. Quando aquele profeta velho, escute que o Espírito do Senhor já tinha passado por ele, Deus não usava mais ele como profeta, o tanto é que precisou trazer um profeta de fora. Ele ficou sabendo do que aconteceu pelos filhos deles. Depois você lê, continua lendo essa história. Ele ficou sabendo pelos filhos dele o que aconteceu. Ele disse assim, prepare um cavalo para mim. E chegou, ele falou assim, para onde ele foi? Olha, ele veio por aqui, mas foi por aqui. Estão comigo, sim ou não? Aí ele com o seu cavalo, ele encontra o profeta. Repita comigo, encontrou o profeta. Aí quando ele encontra o profeta velho diz assim, ó, Shalom Adonai, eu também sou profeta que nem você, volte comigo, para que você coma pão e beba água, e você pode voltar pelo mesmo caminho que você veio, porque eu também sou profeta, e Deus falou comigo. Aí aquele profeta, o que ele fez? Ele volta, ele come e bebe, e volta pelo mesmo caminho, amém? E sabe o que acontece com o profeta aqui, quando ele volta pelo lugar que Deus não mandou? Quem? O leão matou ele. Agora olha para mim, você acredita que Deus matou o profeta porque o profeta desobedeceu? Sim ou não? Não. Quando Deus ele olha na sua eternidade, na eternidade não tem presente, passado e futuro. Quando Deus olha, ele vê tudo ao mesmo tempo. Deus tem tudo, o poder e o controle na sua mão, sim ou não? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, sim ou não? Deus sabe todas as coisas ou não? Está em todos os lugares ou não? Então quando Deus olhou, ele falou assim, bom, deixa eu organizar aqui, o profeta vai lá e vai profetizar, e está cruzando um leão. Se ele for profetizar e voltar, o leão vai pegar ele no caminho. Então ele vai continuar o seu trajeto, vai fazer o que eu pedi para ele fazer, vai profetizar contra o altar, porque ninguém protegia o altar. E se ele parar para comer e beber, o leão vai continuar o seu trajeto e vai pegar ele no caminho do lado de cá. Agora, tudo que Deus fez foi para a proteção do profeta, sim ou não? Foi para a proteção. E por que que o profeta, pastor, voltou? Por que que ele ouviu o profeta velho? Repita comigo assim, o profeta ouviu o profeta velho, porque ele tinha mais temor do que relacionamento com Deus. Todas as vezes que eu faço algo por afinidade, não por propósito, eu vou pagar o preço por isso. Então quando ele olhou o profeta velho, os cabelos brancos, eu acredito na minha imaginação santificada, que o profeta pensou consigo, eu não vou desonrar um homem de Deus. Eu acredito que Deus falou com ele. Agora sabe o que nós podemos aprender nessa noite? Entre a palavra que Deus falou com você e alguém disse que Deus falou, vai por mim, meu querido, fica com o que Deus falou. Se Deus voltar na sua palavra, a primeira pessoa que vai ficar sabendo é você. Agora esse profeta não protegeu o que Deus falou. Não era plano de Deus o leão matá-lo, e o leão não comeu. O leão estava do lado do corpo do profeta. Aí sabe o que o profeta velho disse? Eles trouxeram de volta ao profeta e disse assim, olha, quando eu morrer, me enterre junto com o profeta morto,
Porque existe uma crença judaica que quando o corpo ressuscitar, os primeiros que Deus vai levar serão os profetas. Então, para que enterrar os dois juntos significa, eles vão confundir as ossadas e vão levar os dois. Então eu vou subir mesmo que o Espírito do Senhor passou de mim. Depois você lê o resto dessa história. Agora, o que você precisa proteger? É uma palavra. É uma palavra que você precisa proteger, porque se você proteger a palavra, no momento que Deus te colocar nesse lugar, a palavra protege você. Muitos de nós estamos vivendo hoje um tempo que você protege, para que no tempo de amanhã, o que você protegeu hoje, protegerá você amanhã. Eu gostaria que você se colocasse em pé, por favor. Pai, Abba Pai, o amor que achei jamais acaba. Pai, fica mais, senta aqui, tua voz me acalma. Pai, Abba Pai, o amor que achei jamais acaba. Nós somos filhos de Deus, sim ou não? Você acredita num propósito de Deus para a sua vida, sim ou não? Você não é obra do acaso. Você não é um acidente. Você é um planejamento de Deus. Deus planejou você. Talvez os nossos pais não nos planejaram, talvez os nossos pais não nos esperavam, mas o Senhor planejou você e o Senhor esperava por você. Agora, mesmo Deus fazendo tudo isso, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus fez? Com aquilo que Deus te entregou, com aquilo que Deus te abençoou, com aquilo que Deus te deu, você está protegendo. Marido, você está protegendo a sua esposa. Esposa, você está protegendo o seu marido. Você está protegendo uma palavra que Deus te deu. Agora abra comigo, por favor, para nós orarmos. Em 2 Pedro, por favor. Eu sou filho de Deus e eu não tenho que temer. E eu sou filho de Deus. 2 Pedro, capítulo de número 3. Encontrou aí? 2 Pedro 3. 2 Pedro 3 diz assim, versículo 8: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Eu vou repetir o versículo 8, amados. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A parte A do versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia ou demorada. Tudo que Deus planejou, sonhou, projetou para você não vem no seu tempo, não vem no meu tempo, vem no tempo dele. Agora, não ignores uma coisa: Deus transforma 1000 anos em um dia. Sabe o que eu acredito? Que aquilo que você tem lutado por 10 anos, 15 anos, 5 anos, 30 anos, 50 anos, Deus pode fazer por esses dias. Agora, o que você tem que fazer com a palavra que Deus liberou nessa noite? Essa palavra tu tem que levar para o teu quarto e dizer assim: Senhor, eu quero ser como tu és. Eu quero estar onde o Senhor está, porque essa é uma promessa do Senhor lá em João 14.
Assim como Paulo entendeu, discerniu e disse assim: nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O que você precisa proteger? Escute, você precisa discernir isso. Você precisa entender, nós precisamos discernir e entender isso. Hoje é tempo de você proteger, porque amanhã o que você protege hoje te protege amanhã. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos, por favor. Abriu o mar pra eu passar por ele, mostrou-me o seu perfeito amor. Tu me salvastes pra eu poder cantar, e eu sou filho de Deus, e eu sou filho. Talvez você precise de força para proteger o que você precisa proteger. Alguns talvez precisam de sabedoria, de entendimento. Outros talvez podem precisar de oportunidade para proteger e não conseguem. Talvez alguns precisam de força física, saúde física. Alguns talvez precisam de uma unção específica do Espírito Santo para conduzirem na proteção do que precisam proteger. Senhor, a minha oração nessa noite é que nós venhamos entender o tempo e o modo. Quando Davi assumiu o trono, ele entendeu que era o tempo de trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade. E ele não estava errado, ele estava certo, era o tempo mesmo. Ele tinha que fazer aquilo, mas a maneira que ele fez era errado. A atitude correta, mas a forma era errada. Então ele mandou construir um carro de boi novo e colocou a Arca da Aliança em cima de um boi. Os bois tropeçaram e todos aqueles homens foram ajustar a arca, e Uzá colocou a mão na arca. A Bíblia diz assim, que desceu fogo dos céus e fendeu Uzá. Boi está ligado à força do homem. A presença de Deus não se carrega em carro de boi. A presença de Deus carrega dentro de mim e dentro de você. Se os bois tropeçarem, não é a arca que precisa ser ajustada, não é a presença de Deus que precisa de ajuste, são os bois que precisam ser ajustados. É o carro de boi que precisa de ajuste. Então, Senhor, nós sabemos que o que Davi fez era o certo, mas a forma com que ele fez era errado. E muitos de nós às vezes sofremos por isso. Estamos fazendo a coisa certa de forma errada, ou às vezes fazemos de forma certa no tempo errado. Então nos ajude, Espírito Santo, por favor, a proteger a santidade, para que a santidade me proteja, a proteger o meu cônjuge, para que o meu cônjuge me proteja, a proteger a minha família, as minhas finanças, o dom, o ministério, a unção, a presença, a sabedoria. Porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é um Deus de processo, degrau após degrau, passo seguido de um próximo passo. E nós não queremos sair da ordem do Senhor. Nós não queremos, meu Pai, fazer sucumbir como esse profeta que recebeu uma palavra, vai, profetiza e não volte pelo mesmo caminho. Nós não queremos trocar o que o Senhor diz para nós por o que um homem está dizendo, pelo que o sistema está oferecendo. Nós não queremos ter o nosso espírito enrijecido pela idolatria, pela mentira, pelo ódio, pela ganância. E por isso eu peço, conduza os seus filhos, nos conduza nessa noite, nos ajude a proteger. Comece a falar com Deus o que você precisa proteger, querido. Peça a força para Ele que Ele vai te dar. Peça a sabedoria que Ele vai te dar. Peça a oportunidade que Ele faz a oportunidade. Mas você sabe o que você precisa proteger. Você sabe o que você precisa conduzir na presença do Senhor. Não saia daquilo que Deus te falou. Não abandone aquilo que Deus está dizendo.
Não troque a presença de Deus pela manifestação do homem. Não troque o relacionamento com Deus pela religiosidade. Espírito Santo, eu quero mais. Espírito Santo, Do teu Espírito Santo, viver. E eu não tenho que fale com Ele, querido.